Olá, pessoal. No vídeo anterior, enquanto eu estava aqui gravando, acabou dando um pequeno problema. Eu não sei o que aconteceu, travou tudo aqui, e aí por isso que ficou cortado, né? Eu estava até já explicando o próximo princípio, mas aí, enfim, vamos voltar aqui, vamos dar continuidade então. Estamos aqui na aula 7, tá? Esta é a aula sobre princípios e bases legais no RGPD de maneira geral, né? Nas próximas aulas a gente vai aí aprofundar esses pontos, mas eu já tinha comentado aqui na primeira parte da aula sobre os princípios da licitude, lealdade e transparência, limitação das finalidades, minimização dos dados e exatidão. Então vamos aqui, pessoal, falar aí sobre os últimos 3 princípios que estão no regulamento europeu, e eu tinha até começado ali, só que eu cortei, né, a falar sobre o princípio da limitação da conservação, que nada mais é o fato de que o controlador não pode manter os dados para sempre, né? Ou seja, ele coletou os dados, ele tratou os dados, ele atingiu suas finalidades e quando ele atinge a finalidade, ele tende a apagar os dados, tá? Então, a limitação da conservação, repito, diz respeito ao fato de que o controlador e o operador, os agentes de tratamento, não podem manter os dados ad eternum, para sempre. Precisa chegar um momento e esses dados precisam ser apagados ou anonimizados. A gente já falou em aulas anteriores o que é a anonimização. Não se esqueçam aí deste conceito também. Temos ainda o princípio da integridade e confidencialidade, tá? Então aqui estamos falando basicamente de garantia da segurança do ponto de vista técnico. Os dados, portanto, precisam se manter íntegros e só podem ser acessados por quem tiver a necessidade de acessar esses dados, que é a confidencialidade. Agora, cuidado, hein? Não estamos falando aqui só de integridade e confidencialidade, de evitar lá o hacker que vai invadir o nosso sistema. Não é isso. Estamos falando também dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa. Então, dentro de uma empresa, especialmente empresas maiores, vai ter setores diferentes. Não quer dizer que todos os setores devam ter acesso aos mesmos dados. Então, dentro de uma empresa, só aquele setor que precisa ter acesso ao dado qualquer deve ter acesso a esses dados. E, por fim, pessoal, nós temos o princípio da responsabilidade, tá? O princípio da responsabilidade, que é um princípio super relevante, que basicamente diz respeito ao seguinte: a empresa, ela deve não apenas dizer que faz, dizer que protege os dados, ela deve provar que protege os dados pessoais dos titulares, e ela deve provar que aquilo que ela está fazendo é eficaz na proteção desses dados. Então, este é o princípio da responsabilidade. A empresa, o agente de tratamento, né? Eu geralmente aqui costumo falar empresa, mas não se esqueça que isso vale também para os órgãos públicos. Eles devem ser capazes de, então, comprovar que aquilo que eles estão fazendo está de acordo com o regulamento europeu, está dentro daquilo que é exigido pelo regulamento europeu. Como eu disse, a gente vai aprofundar esses princípios em aulas futuras, mas a ideia básica, então, desses princípios é esta. E, além disso, quero aqui, claro, trazer ali o que está no artigo 6º, né, que são as bases legais, né, no regulamento europeu, é chamado de fundamento de licitude, né, ou a licitude do tratamento de dados pessoais, tá? Que comumente a gente chama aí de bases legais. Então, temos 6 bases legais, tá? No regulamento europeu. Essas bases legais estão lá no artigo 6º, número 1, tá? E a gente tem aqui, então, pelo menos, como eu disse, essas 6. Aliás, temos estas 6, depois temos algumas lá no artigo 9º sobre dados sensíveis, mas a gente vai falar isso em uma aula específica, ou melhor dizendo, né, como está no regulamento europeu sobre os dados de categorias especiais, tá? Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. No que diz respeito, então, ao artigo 6º, número 1, temos a base legal do consentimento. Então, quando o titular der o seu consentimento, isso é uma base legal, né, para o tratamento de dados pessoais. A segunda base legal é quando o tratamento for necessário para a execução de um contrato no qual o titular é parte ou para as diligências pré-contratuais a pedido do titular. Então, isso precisa ficar claro.
O titular tem de fazer parte e tem de ser o titular pedindo. Se o titular não pedir, essa base legal não pode ser posta em prática, não pode ser utilizada. Aí a empresa tem de escolher outra. Nós temos a terceira, quando o tratamento for necessário para o cumprimento de obrigação jurídica a que o controlador esteja sujeito. Então, se houver uma lei que diga, empresa, você precisa tratar dados pessoais. Nesta situação, nós temos aí a aplicação desta base legal. Nós temos uma outra base legal, a quarta, que é quando o tratamento for necessário para a defesa de interesses vitais do titular ou de outra pessoa singular. E aqui, grosso modo, eu repito, a gente vai aprofundar, mas é situação de vida ou morte, tá, pessoal? Isso aqui é exceção, tá? Temos a quinta base legal, que é quando o tratamento for necessário ao exercício de funções de interesse público ou exercício de autoridade pública de que está investido o controlador. Portanto, aqui, basicamente, nós temos aquela situação, ou essa é a base legal, para órgãos públicos de maneira geral, mas não só. E depois temos ainda quando o tratamento for necessário para garantir os interesses legítimos, né, prosseguidos pelo controlador ou por terceiro, exceto se prevalecerem os interesses ou direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais, em especial se o titular for uma criança. Lembrando duas coisinhas. Primeira delas, no caso de interesse legítimo, tá? Autoridades públicas, quando elas estiverem realizando ações próprias, no sentido de obrigatórios pela lei, elas não podem usar o interesse legítimo, não podem. Por quê? Porque, obviamente, ela já tem a base legal anterior, que eu citei agora, quando o tratamento for necessário ao exercício de funções de interesse público. Então, em geral, órgãos públicos não podem usar a base legal legítimo interesse, mas isso é em geral. Existem exceções, a gente vai falar disso na nossa aula específica. E o segundo ponto, não existe hierarquia entre essas bases legais, tá? Então, não é porque o consentimento vem em primeiro lugar e o legítimo interesse vem em último lugar, que a primeira base legal a ser escolhida é o consentimento e o legítimo interesse é a última. De jeito algum. De jeito algum. Não há hierarquia, ok? Essas bases legais são escolhidas a depender da finalidade da empresa. É a finalidade que vai, de certa forma, até indicar qual é a base legal para ser utilizada naquela atividade de tratamento. Com isso, pessoal, a gente encerra essa aula, que foi aí, como eu disse, né, dividida em duas partes, tá? Mas a gente falou, então, basicamente sobre os princípios que estão lá no artigo 5º do Regulamento Europeu, princípio da licitude, lealdade e transparência, limitação de finalidades, minimização dos dados, exatidão, limitação da conservação, garantia da integridade e confidencialidade e o princípio da responsabilidade. E trouxemos aqui as bases legais que estão no artigo 6º, que são consentimento, execução de contrato, cumprimento de obrigação jurídica, defesa de interesses vitais, exercício de funções de interesse público e interesse legítimo do controlador. Como eu já disse, esses princípios e essas bases legais vão ser detalhadas nas próximas aulas, né? Daqui para diante, a gente vai ter aí uma aula para cada um dos princípios e uma aula para cada uma dessas bases legais. Pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que tenha ficado claro para todos vocês. Em caso de dúvidas, vocês já sabem, só deixar aqui nos comentários no YouTube ou lá no nosso fórum na plataforma DataUX. E a gente se vê então, pessoal, na nossa próxima aula. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.